Bem-vindos. Estamos de volta para este programa, O Tempo é Agora, programa semanal, aqui na DMTV, a Diário do Minho TV. Hoje temos connosco o Padre João Torres, com quem vou conversar durante os próximos minutos. O Tempo é Agora. Bem-vindo, Padre João. Muito obrigado pelo convite. O tempo é agora é uma expressão que também nos remete para a urgência deste tempo que estamos a viver. Ora, é precisamente uma urgência a vivência do tempo na Igreja nestes dias. O Papa Francisco desafiou-nos a todos para entrarmos numa caminhada sinodal, um processo que já não terá mais fim, não é um processo temporal, mas de uma dinâmica. E a esse propósito citou o Padre Congar, um padre dominicano muito importante no pensamento teológico da Igreja para os fundamentos do Segundo Concílio do Vaticano, citou-o a propósito de uma expressão feliz que ele teve: não precisamos de outra Igreja, de fazer outra Igreja, precisamos de uma Igreja diferente. O que é para ti uma Igreja diferente? Não sei se a pergunta é uma provocação, mas a Igreja está sempre... É uma provocação. A Igreja está sempre neste caminho de encontrar, eu não direi soluções, nem tem, acho eu que a Igreja não tem esta preocupação de criar soluções imediatas, porque a Igreja é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Em muitas partes do mundo a Igreja já tem este caminho sinodal muito bem afinado. Já que me foi feita esta provocação, eu faço outra provocação. Nós temos que passar de uma igreja da formação e da celebração para uma igreja da relação e da vida cotidiana. Depois há de surgir a formação e há de surgir a celebração. A prioridade, na tua opinião, é começarmos pelas pessoas? Sim. E pela relação com as pessoas? A relação. Que mais-valia é que isso trará à Igreja? É muito importante porque nós, muitas vezes, os presbíteros, quando somos nomeados, nós vamos para as comunidades com a ideia, ou seja, não seremos todos assim, mas com a ideia de que vamos ensinar as pessoas como é que elas devem ser em igreja. E eu acho que o mais importante era nós termos a consciência que somos enviados para aprender como é que as pessoas são. Como é que elas vivem, quem é a sua família, o que é que elas desejam, o que é que elas pensam. E isso requer tempo. Daí a importância dos presbíteros viverem numa comunidade das suas. Daí a importância de acompanharem os ritmos da vida das próprias pessoas, seja do nascimento de um filho, da doença de um familiar, seja da celebração de um casamento, de alguém, seja de problemas que tenham a ver com o luto ou com a doença, e isso faz-nos sentir um membro da família. E esta relação, com o tempo, leva à comunhão. E depois de estabelecida esta comunhão, irá aparecer a celebração. Eles vão estando nas celebrações. E como não vão percebendo muitas das coisas das celebrações, então vai surgir a formação. Eu preciso de perceber mais as razões do meu acreditar, as razões da minha fé. Eu acho que estarmos muito preocupados inicialmente com a formação e com a celebração leva-nos a celebrar para um povo que nós não conhecemos, para gente que nós não sabemos quem são. Ora, eu não estou a inventar nada de novo, a técnica de Jesus era precisamente esta. Ele começou pela relação e pela relação ele chegou à comunhão e obviamente que depois, quando as pessoas estavam com ele foi formando, foi dizendo, as bem-aventuranças. Os próprios discípulos foram assistindo aos próprios milagres, nem eles percebiam o que é que estava a acontecer. Nós, para estarmos na Igreja, não temos que perceber tudo aquilo que acontece. Porquê? Porquê é que não precisamos de perceber tudo aquilo que acontece? Nós só temos que acreditar. E eu acho que acreditar é isso, é dar o coração. Confiar-se. Sim. Nós às vezes falamos no acreditar como confiar em Sim. Deus ou amar a Deus, talvez seja o confiar-se, entregar-se, a pessoa entregar-se. Eu dou-te o que sou, eu dou-te estas preocupações, dou-te a minha vida. Nós estamos num tempo em que as pessoas querem tudo muito rápido. Aliás, eu estive numa conversa noutros tempos, com uma série de pessoas que eu notei que frequentam muito a cartomância,
a bruxaria, essas soluções rápidas. Aliás, o número de pessoas, de crentes, nomeadamente da Igreja Católica, que frequentam esses refúgios imediatos de soluções a avulso, são muitos. São mais do que aqueles que nós imaginamos. Mas aí, porque se calhar, nesses lugares, encontram a tal humanidade que tu há pouco referias que devia ser a nossa prioridade, que porventura muitas vezes nos não está tem a faltar. nós. Pois. Essas pessoas até perguntam coisas Porque nós da vida. temos a formação, nós temos a celebração, nós temos a parte ritual, temos o sacramento, que é algo de excepcional, a possibilidade de nós termos Jesus Cristo connosco de um modo real, não é uma ideia, mas de um modo real. Mas, como disseste, precisaríamos de preparar primeiro a humanidade, não é? Este encontro humano das pessoas, que aí nesses lugares se encontra, provavelmente, porque se acolhe a pessoa, porque se a escuta, porque se fala dos seus problemas. Aliás, porque ela vai à procura de uma resposta para os seus problemas. Sim. Aliás, nós não devíamos ser como a bruxa ou o bruxo, no aspecto de darmos uma solução, mas deveríamos aprender com eles a nos tornarmos investigadores de escuta. Mesmo que sejamos amadores, que nunca seremos profissionais. Mas quando nós estamos dispostos a escutar as pessoas, alguma coisa na pessoa nasce. E nasce também em nós. Embora as pessoas depois tenham a convicção de que nós não temos uma solução imediata, mas tu estiveste comigo. Quando alguém está a morrer, um doente numa situação terminal, eu não lhe posso dizer mais nada do que isto. Eu estou contigo. E eu acredito que a pessoa, quando sente o padre perto dela, e já me aconteceu algumas vezes, a pessoa também sente a presença de Deus. E faz-nos falta mostrar às pessoas que Deus está presente, mesmo que nos pareça que haja uma ausência. Como é que nós desconstruímos isso? Porque somos os dois presbíteros, estamos os dois como parcos em comunidades, temos essa responsabilidade e essa missão. Como é que nós desconstruímos isso? Porque a nossa prioridade é a celebração. Mesmo nesses momentos, seja do nascimento, seja da morte, a nossa prioridade é cuidar que haja uma celebração digna. Claro. Não é? Como é que nós desconstruímos isso? Eu não estou a dizer que a celebração em si não deva ser bem preparada, não deva ter os vários ministros em cada um dos momentos da própria celebração. Eu acho que o importante é nós sabermos aproveitar o que acontece. Alguém bate-me à porta da residência e eu estou a preparar a homilia. Já me aconteceu muitas vezes. E disse, padre, tenho aqui uma preocupação. Já te aconteceu muitas vezes de baterem à porta ou de estares a preparar a homilia? Não, as duas coisas. As duas coisas. E então as pessoas têm uma preocupação que muitas vezes não estão à espera de uma solução, como eu estava a dizer. E eu penso para mim, eu tenho que aproveitar isto que está a acontecer. Em tantas portas que esta pessoa podia ter batido, ela bateu na minha porta. E eu tenho que estar disponível para ela. Por isso, há uma série de coisas que nós, os presbíteros, teremos que deixar. E há outras que nós teremos que assumir. Então, assim, rapidamente, sem pensar, o que é que nós teríamos de deixar já de imediato? Se calhar deveríamos deixar de ser administradores e passarmos a ser pastores. Há tantas coisas na vida das comunidades que não deveríamos ser nós a administrar. Perdoem-me se alguém não concorda comigo, mas não tenho que ser eu a determinar quem será o empreiteiro a fazer as obras da igreja. A igreja tem que se organizar de uma outra forma. E eu devo ter mais tempo disponível para poder estar serenamente com as pessoas. Aliás, eu em África, muitas vezes estava sentado na varanda da Casa da Missão e estava a rezar ou estava a ler um livro e eu notava que as pessoas iam chegando e não me perturbavam. Sentavam-se à espera que eu terminasse. Incrível, isso para mim era uma coisa fantástica. E eu às vezes perguntava, então porquê é que não interrompeu? Não interrompi porque o padre precisa de ouvir a voz do vento, que é a voz de Deus. E que se o padre não ouvir a voz do vento, como é que me vai poder dizer alguma coisa? Se nós não ouvimos a voz de Deus, não temos tempo para ouvir a voz de Deus, como é que nós, os presbíteros, podemos ser uma presença de Deus no meio das pessoas? Nós não podemos ser um administrador como outro qualquer. E esse escutar a voz de Deus também passa por escutar a pessoa. É essa pessoa que te bate à porta
e que tu acolhes. Sim, porque depois havia um ritual. Aliás, eu aprendi isto com os missionários mais velhos. Cuidado, tu nunca digas logo qualquer coisa à pessoa. Primeiro ouve. Depois tu vais ouvir a voz do vento e passado 2, 3 dias a pessoa vem novamente ter contigo. E a voz do vento é a voz de Deus, mas também é a voz dos mais velhos da comunidade. É a voz daqueles que durante tantos anos foram se enchendo, se quiserem, de fé. E eu tenho que ouvir esses. Para quê? Para não poder falar à sorte. E acho que nós, os presbíteros, mesmo deveríamos falar menos para não falarmos à sorte. Eu acho que nós falamos muito. Nós temos todos os fins de semana temos que falar nas celebrações. O Papa Francisco tem-nos dito para a gente não falar tanto, pelo menos 7 minutos. E eu acho que é importante isto, que quando nós damos uma palavra às pessoas, que seja uma palavra que foi pesada com Deus e com outras pessoas que estão na comunidade. Isso é o processo sinodal. Nós estamos agora a vivê-lo de uma forma muito concreta e somos convidados nas nossas comunidades a pôr em marcha esta dinâmica sinodal. A marcha sinodal, ou a caminhada sinodal, passa precisamente por aí, que é uma primeira ronda no grupo. A primeira ronda é apenas de escuta, deixarmos amadurecer essa escuta, uma segunda ronda, uma terceira ronda. Estava-me a fazer lembrar, à medida que estavas a falar, desta disponibilidade para escutar, para depois escutar a voz do vento e, num regresso, aí sim podermos começar algum diálogo e ter alguma palavra para acrescentar. Isso é de facto o verdadeiro processo sinodal. Sim, mas isso demora tempo. Não é dar umas respostas. Não, isso demora tempo. Tempo, disponibilidade. E tu achas que nós somos capazes disso? Eu acho que sim. Eu acho que o importante é que nós nos possamos despedir de algumas coisas que fazemos, fazer luto disso e iniciar, eu não direi um novo caminho, mas aquele caminho que sempre existiu na história da Igreja. A começar pelos próprios discípulos. O que fizeram os discípulos senão uma caminhada sinodal com Jesus? E mesmo depois desta caminhada de 3 anos, ao fim eles não percebiam nada daquilo que tinha acontecido. E se calhar nós também não vamos perceber muito, porque também temos que não olhar para isto como se nós fôssemos os donos disto tudo. Não somos os donos disto tudo. Eu acho que a piada, algumas vezes, há alguns prognósticos ou diagnósticos acerca da Igreja, a Igreja e o futuro, como se nós fôssemos donos disto. O Espírito Santo está-nos sempre a surpreender. Agora, nós temos, nós próprios presbíteros, dar-lhe espaço para que nós também nos possamos surpreender com ele. E isto demora tempo, isto não é tão rápido. Isto é preciso ter o dever de sentar. Porquê é que as pessoas hoje não se confessam tanto? Porquê é que vão mais depressa a um psicólogo, mais depressa a uma bruxa ou um bruxo e não vêm tão depressa a ter connosco? Tu apontaste para mim, não é o caso. Não, sim, mas porquê? Eu tenho a sorte de fazer essa experiência na Basílica dos Congregados já há uma série de anos. Já tenho clientes e quando vão lá é como se fossem ao cabeleireiro ou ao barbeiro, dizem-me, é o costume. Iniciamos sempre conversas interessantes, em que o sacramento surge, em que a pessoa vai se descobrindo também na sua relação com os outros, consigo mesmo e com Deus. Mas isso é importante que nós... Como é que tu te preparaste para este estilo de vida de presbítero disponível para escutar? É-te natural? Foi uma preparação, um treino que fizeste? Foi a tua experiência de vida que te trouxe estes ensinamentos? Como é que tu, Padre João Torres, com esta partilha que estás a fazer connosco, como é que chegas aqui com esta disponibilidade para, por um lado, partilhares connosco as tuas opiniões, mas a tua maneira de ser, que passa por aí, não é? Porque tu estás-me a contar a tua maneira de ser, não estás aqui a dizer-me como é que deve ser. Sim. E então eu pergunto-te, como é que isso se configurou em ti? Por natureza, sempre foste assim? Treinaste-te? Não, eu tive a sorte de conhecer presbíteros e leigos empenhados, pessoas extraordinárias. Nós somos muito das pessoas que nos habitam. Por isso é importante que nós, os padres mais novos, embora eu não me considere já um padre novo, nós possamos dar voz... És um novo padre. Sim. Não és um padre novo, nós és possamos um novo dar padre. voz aos mais velhos, que já fizeram um caminho, que se calhar não estão tão apurados nas tecnologias, mas têm uma sabedoria de vida fantástica.
E essa gente faz-nos bem. Faz-nos muito, muito bem. E é interessante que eu, quando fui para Moçambique, eu fui só como investigador amador de escuta. Aliás, um padre mais velho... Amador de escuta. Um padre mais velho, que era o padre Marques, que já partiu para a casa do pai, era meu professor de macua, porque eu celebrava na língua local, celebrava muito, aliás, eu nunca tive muito jeito para as línguas, portanto, os mais novos riam-se e os mais velhos ficavam felizes porque eu fazia o esforço por falar a língua deles. E o padre José Marques dizia-me que o fundamental da minha missão enquanto presbítero ali era que as pessoas sentissem que eu, quando estava com elas, eu estava mesmo com elas. Daí o pegar nas crianças, daí o comer a comida deles, daí de eu dormir na quitanda, que era a cama que eles me davam lá numa palhota, e fundamentalmente estar com eles e fazer mais vezes isto. Do que falar. Aliás, como eu falava em português e tinha um tradutor, ele traía mais o que eu dizia do que propriamente aquilo que eu dizia. Aquilo que eu dizia Nos não era... sítios por onde andaste em Moçambique, o português não era acessível. Sim, não é muito acessível, não. A grande maior parte das pessoas falavam língua local. Portanto, quando eu pegava numa criança, quando eu fazia uma festa a uma senhora velhinha e que lhe dizia Mutiana Herrera, mulher bonita, ela ria-se e fazia uma espécie de lulo, que é lululululululu. Eu acho que lhe estava a dizer mais do que as palavras que eu dizia na homilia. Quando eu, ao fim da própria homilia, me sentava para ouvir os problemas da comunidade, sentar à espera de dar soluções. Quando eu pegava numa mala de medicamentos que levava comigo, tive alguma formação no centro de saúde, no hospital que ficava mais próximo de mim, que era a cerca de 40 km, e levava essa mala com medicamentos para a malária, para outras doenças, para febres, coisas assim, coisas mais complicadas, obviamente, que eu levava a pessoa para o hospital. Era esta humanidade que eu aprendi. Esta humanidade em que eles foram pouco a pouco, olhando para mim, e que no meio daquela miséria toda, de fome, onde morria gente, na missão onde eu estive, morriam por dia mais de 20 pessoas, que nunca ninguém me falou onde é que Deus está. Pelo contrário, quando eu chegava à missão, eles vestiam roupa nova, faziam uma festa enorme, e aquilo era tudo muito pobre. Ou seja, no fundo, era Deus que os visitava. Então, eu tinha uma responsabilidade enorme. Não é? Como é que Deus está no meio destas pessoas, não é? E Deus está estando, aproveitando aquilo que acontece. Agora é este momento, esta conversa que vou ter contigo. Agora és tu que estás doente, então eu vou tentar fazer o meu melhor. Eu vou tentar dar-te uma palavra de ânimo. Claro que eu aqui, se tiver a cartilha de direito canónico ao meu lado, quando alguém me pede um sacramento, eu não estou a aproveitar o que está a acontecer. Não é? Eu estou a dizer à pessoa aquilo que devia ter acontecido e não aconteceu. Por conseguinte, vai ter problemas. E nós próprios temos que crescer nisso. Não é? Mas como é que aqui, neste nosso meio, nem todos teremos possibilidade nem disponibilidade para fazer essa experiência que tu fizeste? Como é que tu nos podes ajudar aqui, neste nosso meio, a desconstruirmos, a renovarmos a Igreja a partir dessa ideia base, da nossa disponibilidade, da escuta, a deixarmos algumas coisas, a criarmos condições para que a figura do padre, do pastor, surja desse modo que tu acabas de propor? Como é que, sem sairmos daqui, claro, sim. neste nosso contexto que tu também conheces bem e onde tu já vais fazendo essa experiência e essa vivência, mas para me ajudares a mim, agora é um pedido que faço, como é que eu, que não tenho disponibilidade pessoal, digamos assim, não consigo conceber-me a fazer uma experiência em Moçambique ou em Angola, não consigo, desse modo, mas gostava de me aproximar desse estilo que tu acabas de propor. Gostava de ser um pastor mais nesse modelo. O que é que tu me podes dizer a mim para me ajudar? É de uma grande responsabilidade. Não, mas ou seja, não é a responsabilidade que te peço. É a tua partilha neste contexto em que estamos, em que eu e tu estamos, nesta nossa diocese, no Minho, em Portugal. Como é que se pode transpor algumas dessas vivências sem criarmos aqui uma revolução, digamos assim, sim, mas numa renovação que é aquilo que nós pretendemos para a Igreja hoje.
uma igreja mais humana, uma igreja mais próxima das pessoas, uma igreja da escuta, uma igreja do silêncio para escutar a voz do vento, como dizias, e como é que nós, progressivamente, podemos ir introduzindo essas dinâmicas? O que é que precisamos? O que é que eu já, pastor, numa comunidade, preciso de começar a fazer diferente para fazer uma igreja diferente? Primeiro, estar. É impossível ser-se pastor de uma comunidade se eu vivo a 30, 40 quilómetros dessa comunidade. É impossível. Segundo, estar no meio das pessoas, estar viver no meio das pessoas. pessoas. No meio das pessoas, primeiro. Depois, tentar anular atividades que não tenham a ver diretamente com o meu ser pastor. E cada um que reflita que atividades tem, que não tem. Qualquer outra pessoa, qualquer outro leigo podia fazer isso. Mas há coisas que só nós podemos fazer. E se eu não faço, alguém me vai substituir. Depois a capacidade de escuta, de estar disponível para escutar as pessoas. E dar-lhes a entender isso a elas. Eu estou aqui para ti. É engraçado que muitas vezes as pessoas das minhas comunidades Sr. Padre, desculpe estar a interrompê-lo. E eu digo, não tenho que pedir desculpa, eu estou aqui para si. Eu estou aqui para vós. Vós sois a minha família. E as pessoas sentirem isso, que quando tocam a campainha, batem à porta, ele está ali para mim. Depois aproveitarmos muito bem, como já disse várias vezes, e isto é muito importante, aproveitar aquilo que acontece. Vou ter um funeral de um paroquiano meu. Nunca ter, mas nunca, e ver se ele pagava os direitos paroquiais. Nunca. Caríssimos colegas, nunca tenham este desejo, porque isso vai hipotecar tudo o que vamos dizer na homilia. Porque vamos envenenar vai bocado perturbar a relação, digamos assim, sim. Não é? O importante é perguntar aos netos quem era aquele avô, mesmo que a gente não o conheça muito. Quem era aquela avó? E há sempre alguma coisa bela na vida daquela pessoa que ajudou a crescer aquela família. Então aproveitar isso. As pessoas até vão dizer, o Sr. Padre falou do meu avô como se o conhecesse. E isso vai marcar profundamente a relação futura que aquelas pessoas têm com a Igreja, têm comigo enquanto presbítero e têm com Deus. Ele esteve connosco. Quando alguém está doente, tentar ir visitá-lo ao hospital. Quando há um batismo ou a celebração de um casamento, tentar perder algum tempo com aqueles noivos. Como é que se conheceram? Quais são as virtudes de um, os defeitos do outro? Eu às vezes digo aos noivos, olha, vocês têm que me responder a 3 perguntas, marcam lá a data do casamento, mas têm que responder a 3 perguntas e podem me enviar por carta ou por e-mail. Como é que se conheceram? O que é que eu gosto mais nele e o que é que eu detesto nele? E eu depois até aproveito isso na homilia, né? Mas ficamos-nos a conhecer. O pagamento geralmente do casamento é um café ou uma galinha na casa dos noivos que se casaram. Eu acho que nós devíamos imitar a técnica de Jesus. Irmos mais vezes. Isso acontece com frequência? Sim, à casa das pessoas. Tu pessoas. entras pela casa Sim, das pessoas. Casa das pessoas. O fazes-te convidado. Faço-me convidado, aliás. E é natural esse acolhimento? És acolhido sim, com... As pessoas, ao princípio, obviamente, pensam que eu sou abade, como desculpem a expressão, como um jabardo, não é? Mas depois percebem que sou uma pessoa normal, que gosto de comer coisas simples, porque também é importante que nós nos possamos dar a conhecer. E a gente está-se a conhecer à mesa. E como é que tu compaginas tudo isso com a tua agenda de reuniões do Conselho Económico, catequistas, da pastoral, sim, disto e daquilo e daquele outro? Eu tenho que dar responsabilidade também aos leigos da minha comunidade. Por exemplo, existe coordenadores de catequese. Tudo que são problemas imediatos com os catequistas, é a coordenadora que tem que resolver isso, tem que coordenar isso e tem, digamos, carta branca para tomar algumas decisões dentro daquilo que é possível fazer-se. Tenho também um conselho de catequese das minhas 3 comunidades, de Prisco, Estadim e Guisande. Nesse conselho é onde nós decidimos as grandes diretrizes para a catequese. E depois tenho outros colaboradores que vão também tomando decisões. Ou seja, eu tento fazer com que eles possam viver sem mim naquilo que é a administração. E possam viver comigo naquilo que é a minha posição enquanto presbítero, pastor no meio deles. E aí nós temos que deixar algumas coisas. Eu podia ir estudar para a universidade, eu podia dar aulas, eu podia fazer outras coisas. Não, mas eu sou presbítero, é nisto que eu me sinto bem.
E neste tipo de coisas, como eu dizia, nós temos que fazer luto numas e fazer nascer outras coisas em nós. Eu acredito que se as pessoas perceberem que estamos ali para elas, elas vão deixar de frequentar outros sítios. Elas vão começar a perceber que aquela é também a família deles. E isto demora tempo. Porque as pessoas olham para a igreja como se fôssemos um supermercado muito rápido de coisas tipo fast food. Vai ali e tal, pá, está feito e acabou-se. Agora preciso de um batizado, convém que o padre não complique muito. Mas se o padre diz assim, pronto, olha, Sr. Padre, nós não temos muito tempo para formações. E eu, meus filhos, não temos tempo para formações. Muito bem, então jantamos em vossa casa, está bem? Pode ser. Ora bem, pode ser uma massa a labrador, uma coisita simples. Ou podem comprar uma pizza, que eu também como. E pronto, a reunião vai ser em casa deles. Claro que com uns a abertura é maior, com outros é menor, mas também ninguém vai negar uma sopa ao padre. Aliás, eu não sou muito apologista daquela expressão que nós não devemos seguir a pastoral da sopa. Mas então teríamos que dar porrada em Jesus, porque ele andava sempre na pastoral da sopa. E fez grandes milagres, basta olhar a postura de Zaqueu. E depois, esta postura que Jesus teve com Zaqueu é a mesma que eu tento ter. Eu não vou para dizer porque é que vós não frequentais a comunidade, porque é que vós ainda não colocastes o vosso filho na catequese. Eu vou, converso, e depois ao fim espero, como Jesus esperou, que o Zaqueu possa dar às pessoas aquilo que as prejudicou. Eu espero que eles possam dar à comunidade cristã aquilo que eles acham que devem dar. Mas isto tudo é um processo lento, em que os resultados não aparecem de repente. Não podemos cair nesta asneira de que se carrega num botão e está logo. E tudo se resolve automaticamente. Por isso eu dizia que não se trata tanto de procurarmos uma revolução, que às vezes o desejo é esse, não é? Fazermos aqui uma revolução, começarmos tudo do zero. Isso é muito impossível, vamos dizer assim, mas, como nos propõe o Papa, de uma renovação. Sim, de ir introduzindo progressivamente umas novas dinâmicas. Mas é importante, desculpa de te interromper, é muito importante que quando um presbítero entra numa comunidade, não se esqueça de quem é que lá esteve e o que é que lá fez. Este sentido de gratidão que devemos ter a quem esteve tantos anos, às vezes esteve 30, 40, 50 anos. E a quem está, às próprias pessoas. Sim, mas temos também esta preocupação de, no aniversário do sacerdote que saiu de lá, a gente lembrá-lo. Quando é o aniversário de falecimento, a gente lembrar-se dele. Olha, que o vosso pastor, que esteve aqui 30, 40 anos. E aproveitar o belo, o bom e o bem que ele fez. E isso é... Se eu tiver esta capacidade de entrar numa comunidade e não dizer que agora que chegou o último grito, o Padre Novo vem, isto agora vai ser, isto agora vamos mudar tudo, aquilo que foi, agora vai começar um tempo novo. Isso é uma asneira terrível. Isso vai, aquela lua de mel, vai demorar menos do que um casamento em que eles são muito melosos um ao outro e que a coisa pode durar mais um bocadito, não é? A lua de mel. Aquilo que nós temos que fazer é valorizar aquilo que foi feito e lentamente, com eles, poder introduzir alguns aspectos que possam melhorar a vida da comunidade. Por isso, a troca de presbíteros a torto e a direito não pode existir. As próprias nomeações têm que ser uma coisa muito mais bem pensada, com aquilo que é o Conselho de Presbíteros de um arciprestado, tu achas, de uma por zona exemplo, pastoral. Agora, ao escutar-te, tu achas que a nomeação dos párocos deve ser feita neste modelo em que a necessidade de algum lugar se ocupa, claro, com as características de cada um, mas verias alguma possibilidade de os párocos serem alguém daquela zona, daquele lugar, que estejam mais identificados com... Sim, é uma possibilidade. Não é? Eu acho que é importante, que aquela comunidade tem estas características. Eu tenho estes presbíteros para nomear. Então vamos escutar os superiores de seminário, vamos escutar os colegas de uma zona pastoral, se aquela pessoa já está ali há muito tempo, a figura do próprio arcipreste é importante para isso, o Conselho Arciprestal é importante para isso. Para quê? Para que este processo possa ser o mais transparente possível. Seria muito triste que nós, nesta Igreja Sinodal, fôssemos nomeando pessoas com o intuito de lhe dar prémios a uns e castigar outros.
Não é essa a igreja em que eu acredito. E este processo deve ser bem feito. Se eu tenho alguém que tem um estilo mais rural, alguém que tem um estilo mais citadino, isto deveria ser pensado. Não é? Não há paróquias umas melhores do que outras. Há paróquias em que numas se ganha mais e noutras se ganha menos. Não é? E era importante também perceber, naquelas em que se ganha mais, não há problemas para se nomear gente para lá. Naquelas em que não se ganha quase nada, é terrível poder arranjar alguém que vá para lá. Não é esta a igreja em que eu acredito. Esse é um assunto, provavelmente, ainda te iremos escutar numa outra ocasião. Sim, sobre já ele, dizia o São como Paulo. se dizia sobre São Paulo. Mas sim, eu acho que é um assunto que merece também a nossa reflexão e que é oportuno para este tempo da igreja em que nós estamos, em que habitamos. Mas eu queria-te também perguntar sobre os teus projetos vão ao encontro desta partilha que acabas de fazer connosco, nomeadamente, por exemplo, o Presépio ao Vivo de Priscos. Surge nesta preocupação de estar com as pessoas. Sim, nesta necessidade. Como é que tu tiveste a ideia? Como é que fostes tu? Não sei quem foi. Como é que tiveste essa ideia? Como é que a começaste para a pôr em prática? Como é que surgiu? É uma das tuas propostas, poderíamos falar também sobre outras, mas sobre o Presépio ao Vivo. Eu lembro-me de ter andado à porrada numa noite com Deus e a perguntar-lhe, então deste-me esta paróquia, uns vivem num lado, outros vivem no outro, eles só se juntam quando morre gente, e eu agora o que é que vou fazer aqui? E depois Deus, quando a gente anda à porrada com ele ganha sempre. Ganha sempre. Mas é importante que a gente às vezes ande à porrada com Deus. Se alguém for assim muito mais religioso, que me desculpa a expressão. Porque Deus ajuda-nos a ir descobrindo coisas novas. O presépio surgiu assim. Surgiu numa noite em que eu estava a conversar com Deus, como é que eu havia de reunir aquelas pessoas, não à volta da celebração, porque elas já não iam, mas à volta de alguma coisa que as pudesse reunir umas com as outras, de fazê-las conhecer umas às outras e que eu as pudesse conhecer. E foi assim. Surgiu como uma brincadeira, éramos 50 e agora já somos 600. E é um laboratório. Expressão muito, muito importante para o Padre Marcelino. É um laboratório da fé, em que nada está concluído, em que a gente está sempre a aprender. Tenho que ir por aqui, tenho que ir por ali, e eu aprendo mais com eles do que eles, no fundo, aprendem comigo. Essa é a finalidade pela qual tu continuas com o Presépio ao Vivo de Priscos. Porque te permite pôr em prática aquilo que para ti é o essencial. Conhecer as pessoas. Esta é a primeira fase. Digamos, é o carigma. Elas conhecem-me a mim, eu conheço-os a elas, e depois eu dou-lhes a conhecer quem é que me pôs ali, que foi Deus. Pronto, e isso vai surgindo aos poucos. Não tendo a preocupação nem o sucesso, nem o êxito. Tem muitos fracassos, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas menos boas, como tudo na vida. Mas foi uma forma que tu arranjaste, que tu encontraste nessa luta com Deus? Sim, nós temos que inventar formas criativas fora da igreja para trazer as pessoas à igreja. Obrigado, Padre João, pela tua partilha. Eu convido-te agora, ao terminarmos este programa, a deixar-nos uma sugestão para lá em casa, para aqueles que nos acompanham, poderem continuar a saborear o teu testemunho através da sugestão que nos vais deixar hoje. Um pedaço daquilo que eu sou foi muito aprendido naquele lago de Mirtibães. Mirtibães tem um lago fantástico, tem um bosque, onde a gente às vezes pode andar à porrada com Deus, connosco, não com os outros, claro. E aquele lago, aquele escadório, a capela de São Bento, são sítios ideais para quando a gente às vezes anda perdido, para a gente que precisa de sonhar, para a gente que precisa de construir futuro. Por favor, visitem aquele sítio. Não morram sem antes o poderem visitar. Obrigado e obrigado a todos vós que nos acompanhais neste programa semanal da DMTV. O tempo é agora. Até ao próximo programa.